Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente dar continuidade à nossa reflexão franciscana a partir da legenda dos três companheiros. Nós estamos dentro do capítulo 10. Nós estamos no parágrafo 37. Então vamos ler o texto e conversar um pouco sobre ele. Como eu disse no vídeo anterior, nós estamos usando a tradução lá do Centro Franciscano de Espiritualidade. Você pode encontrar esse texto centrofranciscano.capuchinhos.sp.org.br. Se você colocar no Google Centro Franciscano, você vai encontrar, tá? Centro Franciscano de Espiritualidade, claro. Gente, vocês vão desculpando aí um pouco da minha voz, que eu tô sarando aqui ainda de um incômodo nas cordas vocais, tá? Vamos lá então. Tendo-lhes dito isto, abençoou-os, e os homens de Deus foram devotamente e observando suas advertências. Lembrando que no vídeo anterior nós falávamos sobre o envio que Francisco fez para os seus irmãos, falando que eles seriam enviados no meio de pessoas que alguns iam acolher a mensagem deles, outros iam rejeitar. Vamos lembrar o tempo da época de Francisco, né? Estamos aí no início do século XIII. Existiam antes de Francisco e durante Francisco, né, o tempo de Francisco e dos seus primeiros companheiros, movimentos de renovação. Então, a grande parte desses movimentos eram formados por leigos, né? Pessoas que saíam de suas famílias, das cidades para pregar, né? Fazer penitência, pregar, proclamar a boa nova. E era uma nova forma de proclamação, né? Uma das características fundamentais desses movimentos era a penitência, né? E também falar sobre a pobreza. Como Jesus foi pobre e sua mãe também, os discípulos assim também deveriam viver. Só que alguns grupos exageravam, né? No sentido assim, o que é exagerar que eu estou dizendo? Iam contra a igreja, né? Ia contra os mais poderosos e ricos da época, senhores feudais, a nobreza, os burgueses, né? O comércio estava renascendo. Então eles iam contra esse acúmulo, né? E batia de frente. E às vezes eram tidos como heréticos pela igreja, né? Porque não obedeciam e também chegava até mesmo perseguir ou querer, ou e falavam mal dos padres e dos bispos, né? Assim, não sem razão, porque muitos bispos já estavam, bispos e padres estavam aí entregues aos cuidados do mundo, né? Grandes pessoas dentro da igreja tinham virado mais senhores feudais e não tanto preocupado com a vida pastoral, né? Por isso que os irmãos iam encontrar dificuldades no caminho, porque eles poderiam ser confundidos com esses grupos heréticos. Quando encontravam alguma igreja ou cruz, ajoelhavam-se para rezar e devotamente diziam: Nós te adoramos, ó Cristo, e te bendizemos por causa de todas as tuas igrejas que estão no mundo inteiro, porque pela sua santa cruz remistes o mundo. Esta oração é muito conhecida, né? Nós rezamos, sempre que nós estamos rezando em comunidade, nós a fazemos, né? Pois achavam que estavam sempre encontrando o lugar de Deus, onde quer que encontrassem uma cruz ou uma igreja. Vamos lembrar aí a devoção de Francisco de Assis, né? Por todas as igrejas e todas as cruzes, né? Vamos dizer assim, e também pela palavra de Deus. Onde quer que entrassem, todos que os viam admiravam-se muito, porque no hábito e no modo de viver
eram tão diferentes dos outros e quase pareciam homens do mato. A tradução foi interessante, né? Pareciam selvagens, né? Onde quer que se encontrassem, fosse cidade ou aldeia, povoado ou casa, anunciavam a paz, exortando a todos para que temessem e amassem o Criador do céu e da terra e observassem seus mandamentos. Uns de boa vontade os escutavam, outros, ao contrário, riam-se deles. Por que mesmo pregando, alguns riam? Porque eles eram tão estranhos, assim, tão, tão diferentes, né? Porque como assim essas pessoas deixaram tudo para viver na pobreza, que eram tidos como loucos? A pessoa perturbada na Idade Média, nesse período, na Baixa Idade Média, século XIII, era tratado como com chacotas, né? Com brincadeiras, eram excluídos, era motivo de riso. Então, não só os frades, né? Porque eles estavam sendo maltratados porque essas pessoas não eram cristãs? Não, todos eram cristãos, né, nessa época. O que acontecia que era um cristianismo assim meio, né, não tanto da vivência, né? Então, se maltratava mesmo as pessoas loucas, né? Eram tidos como pessoas perturbadas e era motivo de risos, né? De onde sois? Perguntavam, né? Outros perguntavam que ordem seria a deles, né? Por quê? Por que eles estavam com dúvidas em relação aos frades? Porque havia muitos hereges na época, chamados aqueles grupos que eu já expliquei no início, né? Que iam contra a igreja, iam contra os mandamentos da igreja, iam contra os sacramentos. Então nós temos vários grupos nesta época. Os cátaros, nesse período, eram um deles, né? Que iam contra os sete sacramentos da igreja, e para os cátaros só existia um sacramento, e pregavam contra o luxo, né, do clero, e gerou muito conflitos, né? E Francisco e seus companheiros poderiam ser confundidos com eles, né? Embora lhe custasse muito responder todas essas perguntas, com simplicidade confessavam que eram homens de penitência, oriundos da cidade de Assis. Também um pouco antes existiam outros grupos de penitência, como os pobres de Lyon. Então, assim, tanto ali nessa região, como mais ao norte, hoje o que nós chamamos região da França, então existia grupos que queriam viver a pobreza como Jesus Cristo viveu. Nesse período, então, ressurgia essa concepção do Deus pobre, sofredor, né? Que se fez homem, enfrentou todas as dificuldades que todos os homens enfrentam. Então, se Deus fez isso, então nós também devemos viver desta forma. Pois sua ordem ainda não se chamava religião. Então, aqui é o reconhecimento ainda pela igreja, ainda não tinha se dado, né? Foi uma luta. O grupo de Francisco não foi o único a pedir o reconhecimento naquele período. Existiam outros grupos que também eram reconhecidos primeiramente verbalmente pelo Papa, e depois, com o tempo, era transformado em grupos religiosos reconhecidos pela igreja, ou eram agregados a outros, ou assumia as regras já existentes. Francisco aqui, o que eu chamo de luta, é que ele não vai querer assumir nenhuma outra regra, né? Ele vai querer viver a sua intuição dada por Deus. Então estamos assim, esse foi o parágrafo 37, estamos no capítulo 10. Espero que tenha ajudado vocês a refletir. Tem muita coisa aqui, né? Mas vamos lá, com paciência, né? Sempre lembrando da história e sabendo os motivos, né, dessa rejeição, desse acolhimento, né? Para que a gente possa entender mais as fontes franciscanas. Gente, valeu, com Deus, paz e bem, e bom proveito aí no estudo e na meditação. Tchau.